cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos para mais um vídeo, amém? Eu quero convidar você a orar comigo a oração que Jesus nos ensinou. Jesus, ele nos ensinou uma oração. Quando os discípulos estavam ali, pediram a Jesus, que Jesus ensinasse eles a orar, assim, nem como os discípulos, né, de João, assim como aqueles que seguiam João, aqueles como seguiam os fariseus, eles sabem orar. Então Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso. E esta oração, ela se encontra em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9, amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para você que tem mágoa, para você que precisa perdoar alguém. Eu já falei desse assunto algumas vezes, mas senti de novamente nós falarmos sobre o perdão, amém? Aqui, quando termina a oração do Pai Nosso, Jesus ele pega e diz, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha para você ver, irmão, como é sério, como é necessário nós perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendeu, perdoar, né, se alguém nos fez algo, nós não guardar no nosso coração. Irmãos, há muitas pessoas que estão vivendo uma vida amargurada. Pessoas que não têm conseguido tido êxito na sua vida. Pessoas que às vezes trabalham e não conquistam nada. Pessoas que entram no relacionamento hoje, amanhã ele já sai, não dá certo com ninguém. E isso muitas das vezes por quê? Por causa da mágoa, por causa do ódio que há no coração. Irmãos, a falta do perdão, né, a mágoa da outra pessoa é como se fosse um veneno. Só que quem está sendo envenenado não é a pessoa que você sente mágoa dela, é você. A cada dia que passa, a sua alma está sendo envenenada. A cada dia que passa, você está cada dia mais morrendo aos poucos. Isso que faz a falta de perdão. Quando nós não perdoamos o nosso próximo, nós não alcançamos o perdão do Senhor. Na oração do Pai Nosso, o Senhor ele nos ensina isso. Que nós devemos perdoar para que nós venhamos ter perdão de Deus. Se você é uma pessoa que não consegue perdoar, você precisa urgentemente buscar, pedir o Espírito Santo para te moldar e que você libere perdão. Porque às vezes tem gente que fala assim, mas é tão difícil. Pode que seja difícil, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa cada dia mais se entregar ao Espírito Santo para que ele tire isso do seu coração. Você sentir mágoa do outro, você às vezes até joga palavra de maldição para a pessoa, fala palavras ruins. Você acha que essas palavras ela vai até a vida da pessoa que você sente mágoa dela? Não. A cada palavra de maldição que você lança sobre a vida de uma pessoa, porque você tem mágoa dela, aquelas palavras de maldição, elas se retornam para a sua vida. É muito sério, irmãos. O mundo espiritual não é uma brincadeira. É algo muito sério. Então, quando uma pessoa ela sente ódio de outra pessoa, desejo de vinganças e tantas outras coisas, a cada dia que passa, ela está se prejudicando. Ela está cada dia mais lançando sobre ela mesma covas que ela própria vai cair. A Bíblia fala que aquele que abre uma cova para o próximo, ele próprio cairá nela.
Quando você deseja mal a alguém, não é aquela pessoa que vai ser ali prejudicada, mas você próprio vai se prejudicando a cada dia mais. Porque a Bíblia ela fala que a maldição sem causa, ela não prevalece. E Jesus, quando nós aceitamos Jesus, todas as maldições foram quebradas. Muita gente não acredita nisso. Mas o próprio Deus, quando fala, se não me engano, acho que é em Jeremias. Agora me deu um branco assim. Eu acho que tem em Jeremias e também em Ezequiel. Porque às vezes alguns livros que eu estou meditando aí eu confundi um pouco. Mas nesses livros fala que Deus, ele não irá mais fazer como antes. Antes, no início, ele visitava a maldade dos pais, dos filhos, até a quarta geração. Então tinha a possibilidade de uma pessoa estar carregando uma maldição hereditária na sua vida por causa de pecado de uma pessoa lá atrás que cometeu. Mas chega um ponto na palavra de Deus, no próprio Velho Testamento, que Deus ele já começa a mudar esse mandamento que ele deu, que ele fez. Ele começa a dizer que a partir daquele momento os filhos não seriam cobrados pelos erros dos pais. Então não tem como a pessoa receber maldição hereditária. Por quê? Porque o Senhor ele quebrou isso. Hoje, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, todas as maldições que foram contra os servos de Deus são quebradas pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele nos libertou da maldição, se fazendo maldição por nós, porque a Bíblia fala que maldito fosse aquele que fosse pendurado no madeiro. Então Jesus, ele se fez maldito por nós, para nos dar a salvação. Então, quando uma pessoa ela lança maldição na vida de uma outra pessoa, ela está se prejudicando a si própria. Por quê? Porque aquela pessoa, ela só vai acontecer algo de mal na vida dela, algo ruim, primeiramente, se o Senhor permitir o inimigo trabalhar. Se a pessoa der brecha para o diabo entrar. Caso contrário, não. Uma pessoa ela pode fazer, eu digo isso, irmãos, para quem está verdadeiramente aos pés de Cristo. O macumbeiro ele pode fazer a macumba que for para um crente. Ela vai cair por terra. Por quê? Porque Jesus, ele através do Espírito Santo de Deus está em nós, tudo isso é repreendido, tudo isso é quebrado. Isso não mais nos atinge. Então, perdão, irmãos. Minha garganta está um pouquinho irritada, tem fumaça aqui, tá? Mas, glória a Deus. Vocês me perdoem, em nome de Jesus. Então, irmãos, não adianta a pessoa ela ter ódio do outro e desejar mal, falar palavras más. Eu falo com os irmãos que até um tempo atrás, às vezes, eu tinha, assim, vamos dizer, não é medo, mas eu pensava nessa parte sobre maldição. Porque eu achava que sim, né, que uma pessoa, ela sendo alguém na vida do outro, que ele poderia jogar palavras de maldição e aquilo atingir a pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus mostrou que não é assim. Então, quando uma pessoa ela faz um mal para o outro, aquele mal volta para si próprio. Aquilo que ela deseja de mal volta para si próprio. Então esse é o perigo da falta de perdão. Esse é o perigo de pessoas que ficam lá, Deus cobra de fulano, faz isso com ciclano. Irmãos, isso é pior do que macumbaria. Uma pessoa que faz isso, ele está pior do que um feiticeiro. E ele vai ser cobrado por Deus. Deus ele vai cobrar dele. Porque a Bíblia fala que cada palavra que nós falamos, irmãos, o Senhor ele vai requerer. Tá tudo nas obras. Está escrito cada palavra que você proferir, seja de bênção ou de maldição para alguém, o Senhor está anotando. Então nós temos que tomar muito cuidado. E o nosso coração, irmãos, ao contrário de que muitos pensam, tem gente que pensa, o que eu comer vai me contaminar, o que eu beber vai me contaminar, o que eu vestir vai me contaminar. Só que na verdade o que nos contamina não é aquilo que nós vestimos, é aquilo que está dentro. Então a falta de perdão ela é isso, ela é uma contaminação que está dentro da pessoa, aonde a pessoa precisa urgentemente se humilhar,
pedir perdão a Deus por essas palavras que foram lançadas, por esse ódio que tem no coração, e Deus ele liberta, irmãos. Sabe qual é a melhor forma de, quando a gente quer liberar perdão e às vezes pela dureza do nosso coração nós achamos que é difícil? Sabe qual é a melhor forma de nós perdoar? Nós orar pela pessoa. Quando nós temos algum sentimento por alguém, de alguém que fez nós algo, e nós começamos a orar e abençoar essa pessoa, aquilo tudo sai, Deus joga tudo por terra. Porque nós estamos semeando bênção, e essas bênçãos ela vêm sobre a nossa vida. Então, quando você tem mágoa de alguém, você deve o quê? Orar por esta pessoa. O que Jesus nos ensina? A palavra de Deus diz que se alguém bater no nosso lado direito, nós oferecer o esquerdo. Isso fala sobre o quê? Perdão. Isso fala sobre o quê? Nós, a cada dia mais, irmãos, quebrantar o nosso coração diante do Senhor. Reconhecer que nós necessitamos de perdão, assim como o nosso próximo necessita de perdão. Quantas pessoas que às vezes o outro chegou para ele e falou de alguém e a pessoa automaticamente ferrou ter mágoa daquela pessoa, sem nem conhecer direito a pessoa. A pessoa sentiu raiva, sentimentos ruins por aquela pessoa. Então isso aí são sementes diabólicas. É o diabo que semeia isso no coração das pessoas. A pessoa acha que é só um sentimento, porque eu não gosto de fulano. Mas ele não entende que ali o diabo está trabalhando. Ali a raiz da amargura está cada dia mais crescendo no coração da pessoa. E a pessoa aos poucos, sem ela perceber, ela está afastando de Deus a cada dia mais. Ela está afastando da sua salvação. Porque muitas pessoas se enganam. Muitas pessoas sentem raiva do irmão, sentem raiva das pessoas e são usados. Passam revelação, profecia, é o Espírito Santo de Deus que usa. Por quê? Porque são dons. E Deus ele não tira os dons que ele nos dá. E dom não é significado de salvação. O que significa salvação é o quê? O fruto do Espírito. Está em Gálatas 5, 22. Então, o fruto do Espírito, este sim, é uma demonstração que a pessoa ela é salva em Cristo Jesus. Dons, não. Muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas olham para a pessoa e já julgam que ela é uau, nossa, é um crente, não. Mas ela está ali vendo só as folhas. Ela está vendo ali sua aparência. Ela está vendo ali apenas o que? A demonstração do poder de Deus através daquela pessoa. Deus conhece o nosso interior. Então, muitas pessoas que já receberam o batismo com o Espírito Santo precisam urgentemente analisar cada dia a sua vida e tirar toda a raiz de amargura. Porque quem tiver com o coração amargurado, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de rancor, não será salvo. A não ser que se humilhe, que pede perdão e que se conserta na presença do Senhor. Então eu te digo, se você tem mágoa de alguém, alguém te fez algo e você sente mágoa, você deseja mal a pessoa, ou talvez você nem deseja mal, mas você fala assim, mas eu não quero nem ver essa pessoa na minha frente. Corra para os pés de Cristo e peça ao Senhor para que Ele limpe o seu coração, para que o seu coração seja puro. Amém? Para que o seu coração seja limpo, para que você não perca a sua salvação. Amém? Quantos ministérios estão divididos, irmãos? Quantas famílias estão divididas porque falta perdão, falta conversar, falta se humilhar, né? Casas que estão divididas. A Bíblia diz que a casa dividida ela não subsistirá. Então, há famílias divididas porque falta isso, falta conversar, falta pedir perdão. Não é vergonha, não é você não está ali se rebaixando quando você pede perdão a alguém. Você está ali sendo alguém que está sendo segundo o coração de Deus. Você está pedindo perdão porque você reconhece que você também precisa de perdão. E quem somos nós, irmãos, para olhar a falha do outro? Quem somos nós para olhar o erro do outro? Se nós temos os nossos erros, nós temos as nossas falhas. Então nós somos falhos. Então nós devemos olhar para o nosso próximo assim. Eu sou falha, então se meu irmão falhou comigo, eu vou perdoar. Eu vou me consertar diante de Deus. A Bíblia fala que se alguém for dar a sua oferta diante do altar e lembrar que tem um irmão que tem algo contra ele, uma rixa, algo, ele deixa a oferta ali. E depois ele vai, reconcilia primeiro com seu irmão,
para depois ele depositar a sua oferta no altar. Por quê? Porque oferta sem perdão, Deus não recebe. Deus não recebe louvor sem perdão. Deus não recebe nada que nós fizermos. Nós pode fazer tudo, mas se nós tiver mágoa, se nós não liberar perdão para Deus, ele não agrada. Nós pode agradar o homem, a mulher, nós pode cantar bonito, maravilhoso, para as pessoas aplaudirem, nós pode pregar o sermão mais tremendo que for, mas se o nosso coração não tiver perdão, Deus não recebe nada. Deus, ele quer o quê? Que nós nos humilhemos, nós reconhecemos as nossas falhas e que nós olhamos para o próximo como nós olhamos para nós mesmos. Qual o mandamento do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Quando você está na sua casa, por exemplo, e você faz algo de errado, você fica ali se xingando, você fica ali se ofendendo a você mesmo? Não, você não faz isso, não é mesmo? Você reconhece, não, nossa, mas eu fiz isso e foi errado. Você vai consertar o seu erro. Então, o nosso irmão é da mesma forma. Nós devemos olhar para ele como nós olhamos para nós. Não, meu irmão errou, o irmão falou isso, falou aquilo, mas eu perdoo, porque eu sou falho, porque eu tenho as minhas imperfeições. Então, olhe para você. Olhe para você antes de você sentir mágoa de alguém, sentir raiva. E lembre-se, tudo aqui é como se nós estamos num grande campo, onde sementes estão sendo lançadas. E este campo é nosso. Tem o meu campo da minha vida, tem o campo seu da sua vida. Cada um de nós temos esse campo. E cada um de nós temos sementes. Então, todas as vezes que nós semear algo bom, lá na frente nós vamos colher este algo bom. Se nós semearmos algo ruim, lá na frente nós também vamos colher este algo ruim. Então lembre-se da lei da semeadura. Você vai colher o que você plantar. Não que você plantar na vida, por exemplo, você vai plantar algo de ruim e vai esperar que o que o outro fez de bom vai servir para você. Não. Você vai colher exatamente aquilo que você semeou. Se você semeia ódio, você vai colher. Se você semeia mágoa, se você semeia contenda, se você tenta dividir as pessoas, se você tenta prejudicar o próximo, saiba que o Senhor está vendo e que a cobrança dele breve virá. E o triste, irmãos, mas é uma realidade. Para aqueles que estão semeando coisas más, sentimentos maus no seu coração, está vindo o juízo. E o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não usaram de misericórdia. Então, aqueles que não obedecem a palavra não serão salvos. Então, vigie seu coração. A Bíblia fala de tudo que nós devemos guardar. Guarda o quê? O coração, porque dele procede as saídas da vida. Comece a fazer um conserto na sua vida. Talvez você fale assim, irmã, mas até hoje eu tenho feito isso, aquilo, mas eu não vejo as coisas indo para frente. Faz uma análise aí. Analisa aí se você tem mágoa de alguém, se alguém te fez algo que isso você sente, você fica triste, você fica aborrecida. Se tiver, que você peça o Espírito Santo, que você deixe ele operar na sua vida. Porque não adianta você ficar lá todo dia, Espírito Santo, eu quero perdoar, Espírito Santo, eu quero perdoar, mas você não tem atitudes. Porque as atitudes, elas valem mais do que as nossas palavras. Porque as nossas palavras, elas podem sair como um vento. Mas as nossas atitudes, ela faz toda a diferença. Igual na sua casa, às vezes algum do seu familiar te fez um mal e você fala, eu perdoei, mas você olha com cara ruim, você não trata bem. Isso não vai gerar coisas boas. Mas quando você perdoa verdadeiramente, você trata aquela pessoa bem, você vai ver que as coisas vão mudando. Tudo muda à sua volta. E o que o Senhor mais quer, a mudança, é em você. Para você. Deus, ele não quer te mudar simplesmente porque ele quer que você mude. Ele quer que você mude para o seu bem. Porque para você ser salvo, para você ter a vida eterna, você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa estar dentro da palavra de Deus. Porque muitas pessoas dizem, eu amo a Deus,
mas só com seus lábios, o seu coração está muito longe. As suas atitudes são atitudes más. Lembre-se, Deus está olhando mais as suas atitudes do que as suas palavras. E também as pessoas. As pessoas também observam não somente aquilo que nós falamos, mas as nossas atitudes. Então tem a atitude de alguém que perdoa. Perdoa seu próximo. Libera esse perdão. Vai ser bom para você. Vai ser bom para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Vai ser bom para a sua salvação. Então perdoe quem tiver te ofendido, para que o Senhor também te perdoe. E que para você ter a vida eterna. Porque isso é o alvo, o principal. Amém? Que essa palavra tenha falado com você. Se falou com você, dá o joinha, coloca amém, compartilha, amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Vamos junto nessa jornada onde nós aprendemos com o Espírito Santo. Onde nós, a cada dia mais, buscamos conhecer o Senhor e ser conhecido dele também. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família, o seu lar. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida. Não só hoje, mas todos os dias. Amém? Deus te abençoe. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo. Se o Senhor nos permitir. A paz do Senhor Jesus Cristo.